Olá, olá, minha galerinha do bem, galerinha de Deus. Estamos de volta para mais uma aula de geografia. Hoje, aula para o sexto ano. O tema da aula de hoje é perfeito, é um tema bem interessante. Nós queremos falar nesse dia de hoje sobre as rochas e os minerais. Então, assim como a madeira ela é tão importante para a nossa vida, você pode observar aonde você está me vendo agora, o quanto a gente usa de madeira na nossa casa, na nossa vida. Vai desde o madeiramento da sua casa, a cadeira que você senta, tá certo? Objetos que você usa, uma mesa, uma cadeira, um centro, né? Algum tipo de enfeite, vários e vários tipos de objetos. Da mesma forma, talvez até mais, é o uso que nós fazemos das rochas e dos minerais. Você pode ver do seu lado, talvez tudo aquilo que você olhe, você vê a utilização de algum tipo de rocha. É o piso que você está pisando, é as paredes da sua casa, talvez a pia do seu banheiro, tá bom? Talvez a mesa de mármore, a mesa de granito, a joia que você usa, tá certo? O ferro que você tem no corpo através de um anel, através de, sei lá, de um parafuso de um óculos, ou através de um objeto que seu pai tenha. Então, quando você olha o que nós utilizamos de rochas e minerais, não está no gibi. Então, eu convido você para esta aula sobre rochas e minerais. Então, vamos lá. Rocha e pedra são a mesma coisa? Talvez até você diga assim, opa, será que hoje o pastor vai falar sobre as pedras? Será que vamos falar sobre pedras? Sim. A pedra, popularmente nós chamamos as rochas de pedra. Até eu coloquei aqui que enquanto a rocha ela é um agregado natural composto por alguns minerais, ou muitas vezes por um único mineral, a pedra é como se fosse um pedaço solto da rocha. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Então era como se uma rocha solta, um pedaço de rocha solta, fosse chamado de pedra. Então nós vamos falar justamente sobre isto, tá certo? Primeiro vamos falar um pouquinho sobre os minerais, que os minerais são diferentes das rochas, tá bom? Vocês vão observar que um mineral ele é bem definido, ele tem uma cor, ele tem um brilho. Já a rocha era como se a rocha ela fosse formada por vários minerais. É por isso que ela geralmente tem uma cor mais acinzentada, não tem uma cor tão definida. Então, o que são minerais? São elementos naturais sólidos que possui cor e brilho e uma composição química bem definida. Então, isso aí é o conceito de um mineral. Aí a gente vê aqui alguns tipos de mineral. Você tem aqui a fluorita, tá certo? Um tipo de mineral. E aí você vai encontrar vários tipos de minerais. Você vai encontrar a esmeralda, é um mineral, é uma pedra preciosa, a esmeralda, a ametista, o topázio. Então são tantos minerais que a gente tem. Já a rocha são agregados naturais de minerais, formado pelo acúmulo de diferentes minerais. Então, popularmente falando, genericamente falando, a gente pode dizer que as rochas elas são formadas de diversos minerais, de diversos minerais, tá certo? Enquanto o mineral ele tem cor, ele tem brilho, ele tem uma composição química mais diferenciada, a rocha era como se fosse uma ajunção, né, de vários tipos de minerais. Aqui nós temos as rochas, elas são classificadas de acordo com a sua origem. Nós vamos falar sobre isso aqui agora.
Então, existem 3 tipos de rochas que são classificadas de acordo com a sua origem. Nós temos as rochas magmática ou ígnea, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. São esses 3 tipos de rochas que a gente tem de acordo com a sua origem. Vamos estudar separadamente cada um desses 3 tipos de rocha. Então, a rocha ígnea, a palavra ígnea vem de fogo, ou magmática, que esse tipo de rocha, ela tem a sua origem da solidificação do magma. Então, eu acho que vocês devem lembrar que o planeta Terra, ele é formado de 3 camadas. A camada mais do centro é o núcleo, a camada do meio, que é o manto. Neste manto, grande parte dele é formado por lama quente, lava quente, que está lá em estado de ebulição, que vai aí a quase 3.000 graus de temperatura. Então, quando essa lama, estou aqui citando a palavra lama de maneira bem genérica. Então, quando essa lava ela consegue sair e ela resfria, ó, aqui se formou uma rocha magmática, que neste caso aqui é uma rocha magmática chamada de basalto. Quando o magma ele sobe, mas que não consegue sair até a superfície, nós temos uma rocha magmática chamada intrusiva. Aqui nós temos o exemplo de um granito. Aqui você vai encontrar aqui uma rua calçada com basalto, com pedras, né? Com rochas que elas foram originadas pelo resfriamento do magma. O nome mesmo já diz, ó, rocha magmática, que vem de magma. Então, eu poderia dizer genericamente que as rochas magmáticas, elas se formaram pelo resfriamento do magma. Pelo resfriamento do magma. Está aqui. Pela solidificação do magma. E aí nós temos 2 tipos de rochas magmáticas. Nós temos a rocha magmática intrusiva, é quando o magma ele se resfria lá no interior da Terra, que não sai, é também chamada de plutônica, e nós temos a rocha magmática chamada extrusiva ou vulcânica, é quando o magma ele consegue sair e se resfriar na superfície da Terra. Aqui você vai ter, eu vou pegar aqui o meu marca-texto para ficar melhor para vocês entenderem. Eu vou colocar aqui os tipos. Vamos lá. Rocha magmática intrusiva ou plutônica. É quando o magma ele não sai completamente através dos vulcões. O magma vai se resfriar em alguma camada ainda antes de sair até a superfície. Então, quando o magma ele se resfria, ele se solidifica no interior da Terra, você tem uma rocha magmática intrusiva. O principal exemplo desse tipo de rocha é o que nós chamamos de granito. Sim, granito. Geralmente as pias de alguns locais, de algumas casas, pias, lavabo, mesas, algumas peças de banheiro, dependendo da casa, soleira de porta. Em algumas casas ainda até o próprio piso é todo feito de granito, coisa muito luxuosa. Então aquele granito, ele um dia foi uma lava, foi aquele material viscoso, quente, que saiu lá do magma, lá do manto da Terra. Quando o magma ele sai através de um vulcão e se resfria totalmente na superfície da Terra, essa rocha ela é chamada de rocha magmática extrusiva ou vulcânica. O principal exemplo dela é o basalto, como você está vendo aqui nesta foto. Então, para a gente fechar, a rocha magmática ela pode ser de 2 maneiras. Rocha magmática intrusiva, quando o magma se resfria
no interior da Terra, e a rocha magmática extrusiva, quando o magma é expelido e ele se solidifica fora da Terra, na superfície da Terra, tá certo? Só para a gente ver aqui alguns tipos de rochas magmáticas, né? Para você ver. O basalto, que talvez seja a mais conhecida. A pedra pome, que você não sabia, mas talvez na sua casa você vai encontrar. Aquelas pedrinhas que são encontradas muitas vezes lá no banheiro da sua casa ou no material de manicure que a sua mãe tem. Então aquela pedrinha bem maneirinha que ela passa nos pés para dar uma limpeza, para dar uma suavizada na pele, aquela pedra ali é chamada de pedra pome. Era como se fosse a espuma do magma que foi solidificada. Inclusive ela é bem leve. E temos aí o granito, né? Como eu já havia dito para vocês, que talvez seja uma das rochas mais conhecidas por nós aqui no Rio Grande do Norte. Lá pelo sudeste do Brasil, você vai encontrar muito basalto. Inclusive, aqui no nosso estado, nós temos rochas basálticas, né? Inclusive, apesar de não ser do Rio Grande do Norte, mas o arquipélago de Fernando de Noronha, ele é formado quase que completamente de rochas magmáticas, de basalto, provando que aquela ilha ali, que aquele arquipélago ali, foi formado por erupções vulcânicas e agora isso aí pode botar janeiro nas costelas, né? Você que já viajou daqui para Natal, se você vai observar, eu acho que seu pai deve ter lhe mostrado o Pico do Cabugi, aquele morro gigantesco, como se fosse uma serra muito alta. Então, aquele Pico do Cabugi, que é um dos picos mais característicos do estado do Rio Grande do Norte, ele é de rocha basáltica, é de rocha magmática. Tá bom? Vamos dar continuidade. Aqui nós temos outros tipos de rochas magmáticas, como já só para repetir aqui, a pedra pómez, para ficar mais nítido para você, o diorito e o andesito. Andesito são mais 3 tipos de rochas magmáticas, tá certo? E vamos agora para o segundo tipo de rocha, as rochas sedimentares. A rocha sedimentar, ela é formada pelo desgaste que as outras rochas elas sofrem. Então, vamos pegar aqui uma rocha magmática. Ao longo dos anos, ao longo dos milênios, aquela rocha magmática ela vai se desgastando pela chuva, pelo sol, pelas intempéries. Então, vou usar aqui, aqueles sedimentos, aqueles bagaços, aquela areia que se desprende dessa rocha principal, ela vai se acumulando em algum local. Então, essa rocha que nasce desse desgaste é chamado de rocha sedimentar. É chamado de uma rocha sedimentar. Deixa eu botar aqui uma vitaminazinha aqui no meu notebook. Então, ela é chamada de rocha sedimentar. Observe nessa foto que você está vendo aí, esse tipo de rocha era como se tivesse dividida em camadas. Essa areia, esse sedimento vai sendo acumulado, vai sendo acumulado, vai sendo acumulado, vai se sedimentando, vai se compactando e daí dá-se origem à rocha sedimentar. Nesse processo aí, que a rocha ela vai sendo acumulada, se aqui no meio tiver galhos de madeira, tiver resto de animais, então vai se formando e isso aqui vai se transformar em um fóssil. Então, para ficar bem claro, você só vai encontrar fósseis, resto de peixes, resto de animais, resto de vegetais, petrificado no interior de uma rocha sedimentar. Tá aqui. Então, esses fragmentos são transportados e se depositam, se sedimentam em outras áreas, né? Aí o acúmulo, né, do acúmulo dessas camadas vai sofrendo uma espécie de sedimentação, de compactação e daí, como eu já havia dito, se transforma na rocha sedimentar. Os principais tipos, exemplos de rochas sedimentação, o arenito, o calcário, o argilito,
a própria argila, que é o barro, a areia, que é a sílica, é um tipo de rocha sedimentar, o varvito, o calcário, como nós já colocamos aqui, são rochas sedimentares. Vamos ver mais alguma. Olha só, o arenito, o calcário e o argilito. O calcário, a cidade de Apodi, ela é muito rica, talvez uma das regiões mais ricas do mundo em calcário seja a cidade de Apodi, aqui nas proximidades do Lajeado de Soledade. A jazida de calcário que nós temos aqui talvez seja uma das maiores do mundo. Então é calcário para dar e vender, mais vender do que dar. Você sabe que nós vamos até falar um pouquinho disso depois, mas que ali de Soledade, aquela pedra calcária, ela vai ser tipo assim extraída, ela é levada para uma caíra, naquela caíra, aquela pedra, aquela rocha, ela passa por uma espécie de cozimento através de uma alta pressão, através de altas temperaturas, e ela vai se transformar naquele pó, naquela espécie de pó branco que é chamado de acal, é chamado de cal. Então aquele cal ou aquela cal, ela é usada para pintar paredes, mas hoje principalmente é usada para as usinas de açúcar. Eu não sei se você sabe, mas o açúcar que você utiliza no seu suco lá na sua casa tem um bocado de cal dentro dele, viu? Quanto mais branquinho o açúcar, mais cal ela tem. Então, se você quiser zelar mais da sua saúde, quando a sua mamãe ou seu papito eles foram comprar açúcar, pai, compra um açúcarzinho mais moreninho, um açúcarzinho menos branco, porque quanto menos branco ele está, mais, ou pelo menos menos mal ele vai causar à sua saúde. E também é muito utilizado no solo para corrigir determinados solos que são áridos. Aqui nós temos outros tipos de rochas sedimentares, o argilito, o calcário, o carvão, o conglomerado, o alite, a própria areia, o arenito, como nós já havíamos dito. O terceiro tipo de rocha, pastor, quais são os três tipos de rocha? A rocha magmática, a rocha sedimentar e esse terceiro tipo de rocha que é a rocha metamórfica. Você lembre do significado da palavra metamorfose, que significa transformação. Eu posso concluir com isso de que uma rocha metamórfica é uma rocha que ela é resultante da transformação ocorrida em outros tipos de rocha, principalmente por causa do calor e por causa da pressão no interior da Terra. Aqui você está vendo uma foto, talvez um dos cartões postais mais conhecidos do mundo, na verdade, talvez o cartão postal mais conhecido do Brasil. Você vai ter aí o pão de açúcar e lá no topo você vai ter o Cristo Redentor. Esse tipo aqui de morro todinho, ele é de rocha metamórfica. Vamos à frente. Exemplo de rocha metamórfica, ou seja, de uma rocha que ela é hoje, mas ela foi uma transformação sofrida por outro tipo de rocha, o mármore. O mármore é um tipo de rocha metamórfica, mas que um dia o mármore ele era calcário. Nós temos também o gneiss. O gneiss um dia ele era o granito. Eu posso dizer que o calcário ele passa por uma transformação e passa a ser mármore. Eu posso dizer que o granito ele passa por uma transformação e recebe o nome de gneiss, tá bom? Vamos ver aqui esse processo. Olha só, o granito ele foi transformado em gneiss. O arenito foi transformado em quartzito. O calcário foi transformado em mármore. Então, essas três rochas de baixo, elas foram originadas, elas foram descendentes, eu poderia usar, elas foram oriundas desses três tipos de rocha de cima. Então,
O granito deu origem ao gneiss, o arenito deu origem ao quartzito e o calcário deu origem ao mármore. Outro tipo de rocha metamórfica é o xisto, transformação do argilito. Então, o xisto é uma transformação do argilito. Agora vamos ver a utilização das rochas e dos minerais. Eu já coloquei aí 4 imagens para dizer já da importância. Tem uma pessoa aí trabalhando argila, confeccionando uma espécie de pote, uma espécie de botija, uma espécie de jarro feito de argila. E você sabe que da argila você faz um monte de coisa. Pote, você faz tijolo, você faz telha, né? E por aí vai. Então vamos lá, começando aqui do calcário. Né? O calcário você faz calçamento, que por aqui é muito comum. Eu acho que 99% das ruas de Apodi que são calçadas, eu vou colocar 100%. 99% das ruas calçadas de Apodi são calçadas de calcário. Também se faz estátuas e também é utilizado em edifícios. Nós temos o granito é muito utilizado na construção, principalmente no norte do país, e é muito usado em decoração. Olha só a utilização aqui dessas peças para confeccionar pias e por aí vai. Nós temos as areias, né, que é muito utilizada na fabricação do vidro. Eu não sei se você sabia, mas o vidro, a matéria principal do vidro é areia, um tipo de areia chamada de sílica, e também o próprio cimento que a gente usa nas nossas casas é uma mistura de vários tipos de rocha. As argilas, que é o barro, é muito utilizada nas olarias, para fazer telha, para fazer tijolos, para fazer lajota, para sentar tijolos nas paredes. O basalto, que essa rocha mais escura, isso aqui é o basalto. E pode ser também outro, mas aqui dá para entender que é o basalto. É usado em decoração, na construção e também na pavimentação. É muito visto na Ilha da Madeira e nas ilhas de Açores. Isso aqui lá pelo norte da África, ali pertinho ali do norte da África, chegando na Europa. O xisto é feito dele telhas, quadro de ardósia. E o mármore, que é muito utilizado na construção, decoração e na confecção de estátua. Talvez a construção mais conhecida, mais famosa que é feita de mármore, vocês vão depois ver isso. É o Taj Mahal, que é uma espécie de castelo, é uma espécie de construção maravilhosa, todo feito de mármore branco, de um imperador que a esposa dele morreu, e é uma espécie de palácio, né? E ele fez aquele monumento para homenageá-la. Uma coisa linda. Você pode colocar na internet, no Google, coloca assim, o Taj Mahal, você vai ver o que é lindeza. Então, o uso dos minerais, né? Aqui você está vendo aqui alguns minerais, né, que são empregados em ligas metálicas, em tintas, em vidros, cerâmica, aço, em automóveis e também em utensílio doméstico. É empregado também em moedas, cerâmicas, ímãs, alto-falantes, automóveis, revestimentos de outros metais, reatores nucleares, baterias, catalisadores e outros. É obtido de 13 minerais diferentes. Né? Você vai observar aqui na sua frente, você vai ter a prata, você vai ter o ouro, a platina, o cobre, o alumínio. Observe o quanto você usa, o quanto a sua mãe usa de alumínio na sua casa. É o portão, é a panela, né? É o copo, é os enfeites. Então, várias e várias coisas você vai encontrar o alumínio sendo utilizado. Ele é muito utilizado, o mais utilizado de todos é o ferro. Mas o alumínio ele é muito utilizado porque ele é mais leve, o seu preço é mais acessível,
ele é mais maleável, ele não enferruja. Hoje em dia está virando moda as pessoas elas colocar nas suas casas aquelas portas de alumínio, apesar que nem todo mundo pode comprar, principalmente quando vai para esses metais mais preciosos, né? A platina, o ouro, que aí é para poucos, né? Tá certo? Então fica para vocês esta aula, dizendo o quanto é importante a gente observar a utilização da rocha e dos minerais em nossas vidas. Está aqui para vocês uma atividade, 4 questões, copia no caderno, respondam e assina a sua atividade, colocando o nome da escola, o seu nome completo, colocando o ano que você estuda, a sua turma, e você tira uma foto legal, capricha e manda no meu privado, tá certo? Faça isso e que a gente terá o maior prazer de corrigir a sua atividade. Até a próxima aula, que o nosso bondoso Deus nos abençoe. Um joinha, joinha e até mais ver.